Ele tem um livro seu. Olá, boa noite para todos que estão acompanhando. Hoje nós vamos conversar com ele, que é um dos maiores empreendedores do Brasil e também do mundo. Eu estou falando de Oséias Gomes, o fundador responsável pela rede de odontologia Odonto Excelência. Oséias, seja bem-vindo. Obrigado, querido, obrigado. Para começar, conta um pouquinho da tua história para nós. Eu vi que você veio da roça, veio com 15 anos para a cidade, e como que foi essa tua ideia, essa tua iniciativa de criar uma franquia de odontologia, não uma franquia de comida, de uma outra coisa? Como que surgiu essa iniciativa tua? Pois bem, eu sou um empreendedor que eu denomino emergente, né? Que não vem de um berço preparado, não vem de um berço rico, abastado. A minha infância foi aqui próximo, em Carambeí. Meu pai trabalhava em uma fazenda chamada Fazenda Esteio, 7 filhos. E eu comecei, desde muito jovem, a querer transformar a minha vida, transformar as coisas. Claro que a gente não tem muito padrão para isso. Eu queria ser alguém na vida, mas não tinha noção e talvez ainda não tenha até hoje, né? Esteja taxiando na pista. Mas passei minha infância aqui em Carambeí, até os 15 anos de idade. Depois fui para Telêmaco Borba. E chegando em Telêmaco Borba, trabalhei de pacoteiro de supermercado. Depois trabalhei de enxugador de carro. Não foi nem lavador, enxugador de carro. Olha que loucura. E naquela época eu já havia passado um pouco tempo dos meus estudos, já estava trabalhando. À noite era fornecido o chamado mini ginásio, supletivo, né, da época. Eu terminei de fazer o 2º grau ali, enfim, e depois entrei no Banco Bamerindos como office boy. E teve uma carreira muito bonita no Banco Bamerindos, que depois se tornou HSBC, que foi carreira de 12 anos, cheguei na área de gerente do banco. E depois disso eu acabei saindo e comecei a prestar consultorias para empresas. Mas, porém, prestando consultorias, você percebe que você dá receita e as pessoas... Existe uma diferença entre você ter conhecimento, habilidades, e você ter aplicabilidade. Percebia que muitas vezes eu tinha que falar aquilo que um grande diretor, um grande executivo de uma empresa queria que isso fosse falado. Eu acho que a vida passa muito rápido para a gente não ser verdadeiro com aquilo que a gente faz. Aí, então, fazendo consultoria, eu conheci o mundo da odontologia, achando que era um segmento que não era o meu espaço. Porém, eu percebi que o mercado era um mercado que estava passando por uma transição, deixando de ser somente uma profissão para se tornar um negócio, que é a classe odontológica. Aí, então, prestei mais atenção neste mercado. Em 2002 eu vim para Ponta Grossa, né? Vim para cá, iniciamos a nossa primeira clínica, que é a Companhia do Sorriso, que era um consultório um pouquinho para cima aqui na rua Tiradentes. E mais tarde fizemos a Companhia do Sorriso, que tem aqui, tem em Castro, tem em Telêmaco, tem em Irati. E posteriormente, depois de validado o produto, depois que eu tinha certeza que estava no caminho certo, que tinha um case de sucesso em minhas mãos, foi quando
Eu me lancei como franquia dia 7 de fevereiro de 2009. Olha bem, eu vim em 2002, para Ponta Grossa. De 2002 até 2009 foi o tempo de validação, de maturação, para que as coisas estivessem assim, a ponto de você se lançar ao mercado. Se você perguntar ao Zé, já a empresa que você lançou em 2009 é a mesma que você tem hoje? Claro que não. Uma empresa ela vai se modulando e vai crescendo, vai se evoluindo, a gente vai se melhorando, vamos nos conhecendo melhor o mercado evolui, a gente tem que ter capacidade de fazer isso. Obviamente que não era exatamente a empresa que eu tenho hoje, a empresa ela veio performando. Mas num período de 14 anos, nós somos hoje a maior franquia do Brasil e talvez do mundo, né? Não fizemos essa pesquisa mundialmente dentro de algum órgão específico, mas não conheço nenhuma franquia a nível de mundo que tenha mais de 1.300 unidades com uma única marca. É a primeira franquia, você disse que foi aqui em Ponta Grossa, né? Aqui em Ponta Grossa. Olha só que bom para nós. Do Brasil, de Ponta Grossa para o Brasil e para o mundo, né? Sim, já são mais de 1.270 unidades, é isso? Isso, mais de 1.270. E no começo a gente sabe que é difícil para todos, né? Não é? Você comentou que você passou por várias etapas ainda, até trabalhar em banco, tudo. Você teve algum apoio no início? Apoio da família, apoio de amigos, conhecidos? Quando você decidiu a começar a empreender? É muito difícil, porque não é o sonho de nenhum pai dizer assim, filho, você torna empreendedor. Porque falar que um filho quer para se tornar empreendedor, existe uma certa vulnerabilidade aí. Nós vemos com a prática de ambiência familiar que os nossos pais passam a mão em nossa cabeça e dizem assim, filho, estude para você ser alguém na vida, né? Estude para você ser alguém na vida. Quer dizer, em vez de dizer assim, estude para você ser o que você quiser ser na vida, porque o conhecimento, o estudo te dá a liberdade para você fazer o que você quiser fazer. Não, a gente já é quase como se viesse definindo uma profissão para o seu filho. Por quê? Porque quando você tem uma vida mais segura, a gente já imagina para o filho ele tendo uma boa casa, um bom carro na garagem, um bom emprego, um bom salário, ter uma renda bacana para poder dar um bom estudo para os filhos. Não é isso que a gente pensa. Agora, você imagine você olhar para alguém assim, imagina que teu filho quebrou, passou uma semana depressivo, triste, chorando, porque as coisas não deram certo, tentou de novo, não deu. E a gente vê isso nitidamente. Eu vejo isso quando eu estou falando no palco para muitos empresários, ou pessoas que querem empreender, enfim. Se o palestrante diz que ele, olha, meu pai era um homem rico, poderoso, e eu peguei tudo que ele tinha e estou melhorando, aumentando. Por mais que ele tenha dobrado, triplicado, quadruplicado o patrimônio, parece que o brilho da história não é a mesma. Porém, se ele disser assim, olha, eu quebrei 7 vezes, 10 vezes, as pessoas se identificam com o palestrante, porque é o que acontece com muitos empreendedores. Não aconteceu comigo, pelo menos não de forma visível. Claro, tem coisas que talvez eu podia ter feito muito melhor do que eu fiz e que acabei não fazendo, mas não consegui perceber isso. Mas dizer assim, que quebrei e a empresa minha não deu certo, me levantei novamente, isso nunca aconteceu. Mas eu venho sim de uma história de uma família muito humilde, onde tinha tudo para eu ter uma história, um desenrolar da minha história totalmente diferente, porque eu era de uma família pobre, sem possibilidades, sem histórico, sem nada. E eu tomei as rédeas da minha história e transformei a minha vida, né? Essa foi a grande verdade. Você nunca chegou a um ponto de falar, não vai dar certo, vou desistir. Você sempre pensou na sequência adiante, pensou positivo e foi em frente. Você nunca chegou nessa possibilidade de pensar em desistir. Uma das coisas mais importantes na vida de um empreendedor é a resiliência. O que é resiliência? Resiliência é o equilíbrio. Equilíbrio. O que é uma pessoa resiliente? Resiliente é uma pessoa que eu sempre digo que a resiliência fica entre a levitação e a gravitação. O que é a levitação? São pessoas que perdem o contato com a realidade. Elas voam demais, elas
elas ficam no espaço, né? Elas estão não tem equilíbrio com a natureza, né? Estão levitando. Quer dizer, são pessoas que acreditam que tudo o que fizer vai dar certo, que a vida é oba-oba, tá? Certo? A gravitação são pessoas que elas são muito para baixo, elas se afundam no próprio abismo, dizendo assim, as coisas não darão certo, nada vai acontecer. A gente não pode ser otimista bobo e nem pessimista amargo. A gente tem que ter um equilíbrio. E o equilíbrio é a resiliência, que te dá um fator muito importante que chama-se constância. Ser constante não é nós sermos, a gente ser teimoso. É você saber pivotar, melhorar a sua vida e se lançar novamente. É isso que precisa ser feito para que o empreendedorismo aconteça. E para quem está acompanhando a entrevista agora e quer ser um empreendedor, qual que é o primeiro passo? Tem uma dica de iniciante? O primeiro passo para um empreendedor, primeiro, se ele tiver dinheiro, ele pode escolher. Eu quero modular o meu negócio. Eu quero copiar alguém. Pode, se ele estiver disponível em competir com o mercado, pode fazer isso, né? Chama-se modelagem, né? Mas para quem não tem dinheiro disponível, como eu nunca tive dinheiro até então, é você tentar criar algo novo, algo que as pessoas não estão vendo, que geralmente para você validar no mercado é muito mais barato e você vai crescer muito mais rápido. Eu comecei minha empresa, dá a impressão que eu tenho uma franquia odontológica, mas nós somos uma franquia odontológica, somos uma Legaltech, uma Fintech, somos todos dentro de um conglomerado só, divisão mercadológica. Então nós somos uma empresa que ela tem outras habilidades, nós não somos cópia de uma outra franquia, nós não fomos ver o que os outros estão fazendo para se lançar no mercado. Então a grande sacada, na verdade, é a gente não ter mente viciada e procurar ter algo novo, porque dinheiro no mercado existe, pessoas querendo empreender em coisas inteligentes tem bastante. O que não dá é para a gente achar que é empreendedor e ficar vendendo tabela de Word achando que está vendendo um negócio para alguém. Então tem que ter realmente algo que tenha conexão, que tenha habilidades mercadológicas, que venha atender uma dor, uma necessidade, ou principalmente uma inovação real. O que é inovação real? É aquilo que o mercado nem conhece, ele nem sabe que existe ainda. Se não existe dor. Mas é você trazer algo tão inovador ao ponto que você vai criar novos hábitos, novas culturas, novos costumes, novos consumos para o mercado. Isso sim é a grande sacada do mercado. Então, o que hoje, o que mais vale é o dinheiro, sem sombra de dúvida. Mas o dinheiro em uma ideia ruim, ele se perde. Agora, uma ideia ruim, às vezes com pouco dinheiro, ele vai se performando, vai criando as suas próprias etapas e vai chegar em um grande negócio, como chegou a minha empresa. Oséias, para o Oséias de hoje, olhar para trás lá do Oséias do começo e ver que hoje em dia, como que é para você hoje, ver que você inaugura uma franquia a cada 48 horas. Como que é você olhar para trás e lembrar da tua primeira franquia e saber que hoje se inaugura uma a cada 48 horas? A nossa vida ela é modular. Nós não podemos imaginar que... Eu não lancei a Odonto Excelência imaginando que eu seria dono de 1.200 clínicas, hoje talvez de 2.000 daqui a alguns anos, 3.000, não sei, tudo a Deus pertence. Agora, a gente vem modelando as coisas, elas vão acontecendo. Eu me lembro que em determinado momento, um dia um amigo disse para mim assim, falou: Oséias, você fala tanto dessa Odonto Excelência, porque empreendedor é maluco, né? Empreendedor, quando ele se apaixona por alguma coisa, ele só fala naquilo, ele só pensa daquela forma, enfim. Eu me lembro que a gente se torna chato. E um amigo meu olhou e disse assim: Oséias, você fala tanto dessa Odonto Excelência, quantas tem? Pelo tanto que você fala. Ele sabia que não tinha nenhuma. Eu olhei para ele e disse assim: dentro de mim tem mais de 100. Quando eu falei aquilo, eu achei que eu estava provocando ele, falando aquilo. Não sabia eu que 14 anos depois eu teria mais de 1.000 unidades. Olha só. Então, assim, quando a gente se lança, quando eu olho para trás, eu me lembro de determinado momento, eu estava ouvindo uma entrevista, uma época,
E o Alexandre, o dono, o fundador da Cacau Show, ele disse assim, olha, eu abro uma loja a cada 72 horas. Nossa, eu achei um slogan maravilhoso aquilo. Eu falei, poxa vida, né? Eu estava iniciando a Odonto Excelência, bem no início. Eu falei, imagine quando chegar o momento que eu vou fazer isso. Em 2018, 2019, quando eu lancei o livro Gestão Fácil, está aqui. Eu abri uma franquia a cada 72 horas. Quando eu lancei aqui, acho 2020, em 2022 lancei o Negócio Escalável, eu já abro uma franquia a cada 48 horas. E assim, tomara que eu chegue a abrir uma por dia, ou 2 por dia. Por que não? Então a gente tem que... uma das coisas que a gente tem que entender muito no mundo empreendedor é a liberdade. Liberdade é diferente de ganância. As pessoas pensam, o cara já tem muito, falando tal, tem bastante. Por que ele deseja mais ainda? Né? Aquela palavrinha bem fútil, né? Quando morrer, não vai levar nada. Né? Calma aí, gente. Não existe essa... Às vezes as pessoas falam assim, pra que trabalhar tanto se quando morrer não vai levar nada? Mas eu não quero levar nada quando eu morrer. Eu quero realmente usar o que eu tenho aqui, as minhas habilidades, para me transformar a minha vida, a vida que está à minha volta. Eu sempre digo que um homem tem que ter 3 desejos: de demarcar uma época, uma geração e um território. Né? Tem alguns que conseguem, talvez o território dele seja o mundo todo, o universo todo, né? Como o Bill Gates, por exemplo, né? O território dele foi o mundo. Ele, através da Microsoft, ele atingiu o mundo todo. E tantos outros dessas big techs que tem hoje, na verdade, né? Mas é importante a gente ter essa consciência que ninguém enriquece sozinho. A riqueza, ela precisa, tanto na relação B2B, na tua relação com outra pessoa que está apostando no seu negócio, e como na relação com o mercado. Você tem que ser interessante para as pessoas. E isso não pode ser de maneira... Você não pode ser avarento, você não pode ser truculento, achando que só você é esperto e todo mundo é bobo. Alguém vai te dar dinheiro de graça ou vai comprar o seu serviço, o seu produto, apenas porque a tua marca disse que você disse que você é o maior. Você disse que você é o melhor. As pessoas precisam ver isso. É muito diferente preço e valor. Preço quem dá em produto e serviço somos nós. Valor quem faz isso é o mercado. E as coisas só vão acontecer quando o mercado percebe aquilo que realmente você fala que é. Tem também a geração de empregos com todas essas franquias, né? Quantos empregos você já gerou, mais ou menos? Você tem uma ideia? Eu tenho isso todos os dias, às 9 horas da manhã, 8h30 da manhã. Das 8h30 da manhã até as 9 é quando todas as pessoas se conectam com o nosso software. Quem usa? Pessoas que têm que fazer o seu login. Então nós temos isso de maneira muito fiel. Eu não tenho exatamente o número exato para você, mas fica entre a casa de 17 a 18 mil pessoas. É uma grande indústria a Odonto Excelência, né? Uma oportunidade de trabalho. A nível de mundo, claro. Estou falando do Brasil, estou falando do Paraguai, que nós estamos chegando no Paraguai a 100 unidades. Angola, nós temos, se não me engano, 27 ou 28 unidades também. E no México, que estamos começando agora, e no próximo ano estaremos indo para o Chile, né? Você falou um pouquinho dos livros. Explica pra gente como que é os 2 best-sellers que você lançou recentemente. Um é 2019 e outro 2022, né? Isso. O Gestão Fácil é um livro que eu lancei. Eu tenho um apreço muito grande porque é um livro que tem quase 30 anos de gestão e vida aqui dentro, de tudo que eu aprendi. Meus métodos estão aqui também. Por que gestão fácil? Porque tem alguns mitos, algumas crenças, né? No meio empreendedor, uma delas é esta: não acredito no sucesso de quem pelo menos não trabalha 15 horas por dia. Olha, sucesso é equilíbrio. Sucesso é equilíbrio. Se você trabalha a vida toda, claro, eu respeito e também não sou dono da verdade, entendo que às vezes no início de uma empresa é necessário você dar muito mais do que você tem, do que se pode dar. Você pagar um preço, às vezes, de estar fora de casa durante um tempo, você chegar muito tarde em casa, coisa e tal. Mas isso não pode ser regra para a sua vida. Porque você vai perder família. Você vai perder família, não vai ter tempo para cuidar da sua saúde, você não vai ter tempo para dar atenção para os seus filhos, para a esposa, para os amigos, para você mesmo.
né? Então, assim, e por isso que eu desafiei e escrevendo o livro Gestão Fácil, mostrando que não é a quantidade que você trabalha, é a forma inteligente que você trabalha, né? Não, o que define hoje o nosso sucesso não é se você trabalha 15 horas. Se você trabalha 15 horas e não for de maneira tão inteligente, talvez alguém faça aquilo mesmo que você está fazendo com 5 horas, ou até um pouco menos. E você está se desgastando. Você está se desgastando, gastando energia e força de maneira errada. Então, eu gosto de trabalhar, não tenho nenhum problema com isso. Se eu tiver que levantar às 4 horas da manhã, eu me levanto. E se eu tiver que me levantar às 7, eu me levanto às 7. Se eu tiver que... E também, se meu corpo estiver cansado e eu não tiver nenhum compromisso agendado pela manhã, eu durmo até às 10 da manhã e está tudo certo. Não me sinto culpado por nada disso. E o segundo é o negócio? É negócio escalável, né? Essa é uma pergunta que depois que eu me tornei um empreendedor reconhecido nacionalmente, obviamente, pela Odonto Excelência, as pessoas me fazem uma grande pergunta. Como eu faço para escalar um negócio? Entendeu? Então aqui eu vim tirando a dor de como empreender, mantendo o equilíbrio, e aqui eu venho falando sobre como você pegar algo e fazer ele transformar-se em algo grande, como se transformou a Odonto Excelência, sem perder qualidade. E é o que uma das coisas que mais a gente ouve muitos empreendedores falar: quando você cresce muito, você perde qualidade. Mentira. É porque não tem gestão, porque não tem métrica para cuidar dos princípios da sua empresa. A diferença é essa. Agora, quando você entende que você tem que ter uma boa gestão de pessoas, quando você tem que ter uma empresa por nível de excelência, eu costumo dizer que uma empresa ela vive de um plano excelente de pessoas medianas. Uau, dá a impressão que uma hora dessa, depois que eu falo isso, muita gente deixa de ouvir o nosso podcast. O Zé está chamando pessoas de mediano. Não, todos nós somos mediano. Ninguém consegue ser excelente durante 24 horas da sua vida. A gente tem algumas atitudes durante o dia que a gente diz, yes, foi top nessa atitude. Mas a gente tem, é normal, é do ser humano, que nem todas as nossas atitudes elas sejam de excelência. Mas a empresa não pode viver nesse calor no momento em que nós achamos que dá para ser excelente ou não. Uma empresa ela tem que ser excelente sempre. Porque o mercado não tem sentimento, não tem coração, ele é frio. Então, por isso que eu sempre digo que uma empresa ela vive de um plano excelente e de pessoas medianas. Quando você entende isso, é necessário que você entenda até mesmo as fragilidades das pessoas. O lado humano das pessoas, as fraquezas das pessoas. Mas quando você tem um caminho que você direciona essas pessoas, quando você tem um caminho que você faz com que elas tenham os trilhos para chegar lá, você cria bons hábitos, bom sistema, você cria um ecossistema dentro da sua empresa, em que você consegue conduzir pessoas com facilidade, levando elas a terem atitudes a nível de programação mental. Por que eu estou falando isso? Porque hábito é uma coisa muito importante dentro da empresa. Quando você quer que alguém faça alguma coisa, você trabalha no hábito, para que ela crie hábito. E esse momento em que você faz alguém criar hábito, você tem que pagar um preço um pouquinho mais alto, porque você tem que fazer ela fazer muitas dezenas, centenas de vezes aquela atitude, aquele procedimento, para que ela crie programação mental. O que é programação mental? Por exemplo, quem diz para você que você tem que escovar os dentes? Porque se você acabou de fazer uma refeição, não dói o seu dente porque você não escovou os dentes. Isso chama-se programação mental. Você faz isso naturalmente. Então, as habilidades dentro de uma empresa, elas precisam chegar a um ponto que já não falamos mais de picos de excelência, e sim de programação mental. Entendeu? Então é o que nós fazemos todos os dias na nossa empresa para poder conduzir uma carruagem dessa aí, uma comunidade de 17, 18 mil pessoas aproximadamente. E uma boa equipe. Uma boa equipe. Lembrando que nós estamos ao vivo, para quem quiser mandar mensagem aqui, a Bárbara vai estar parabenizando pelos livros, falando que são excelentes. Obrigado. Vale super a pena ler. Obrigado. Quem quiser mandar uma mensagem, pode estar mandando aqui que o Zé responde. Zé, qual que era o propósito da Odonto lá no início e qual que é atual? Mudou alguma coisa ou é o mesmo propósito? Olha, o propósito da Odonto Excelência, quando ela nasceu, existe uma coisa, um conceito que diz assim, dentro de um mercado, todo mercado existe uma lacuna
E dentro desta lacuna existe um mercado, uma armadilha. Isso quer dizer o quê? Nem o mercado é tão protegido ao ponto que você não possa empreender algo novo nele. E nesse momento que eu cheguei na odontologia, eu percebi que havia uma lacuna, uma oportunidade dentro da classe odontológica, do segmento, do nicho. E quando eu percebi, nesse momento, eu percebi que havia uma oportunidade para que eu pudesse criar a empresa. E foi quando eu percebi essa oportunidade, lancei o meu produto no mercado. Foi essa a pergunta que você fez, né? Isso. Qual que era o propósito? Se era... Tá. Resumindo. E o propósito nosso de lançar, eu lancei um slogan que chamava Odontologia para Todos, né? Odontologia para Todos. Quando eu lancei esse slogan, Odontologia para Todos, as pessoas vieram muitas críticas. É clínica popular. E eu, assim, por quê? Porque quando eu falava de clínicas populares na época, era veementemente clínicas que faltavam qualidade. Por quê? Porque tinha que reduzir muito o custo, cobrar um preço muito baixo, e chega um momento que você tem que mexer na qualidade. Para você manter o teu business, você precisa mexer na qualidade. E quando você mexe em qualidade, você vai trazer prejuízo ao ser humano. Aí então, eu lancei como Odontologia para Todas, né? Hoje quando falamos da questão de lei social aí, na verdade, né? É diferente, né? Hoje é muito diferente. Hoje é bem aceito isso. Hoje as grandes empresas que têm valuation são aquelas que cuidam da natureza, cuidam do ambiente social, de qualidade de vida das pessoas, né? É o que está valendo hoje. Hoje somos vistos de maneira diferente pelo mercado, mas na época não era assim. Para você ter noção, o mundo da odontologia, o estereótipo da classe era tão difícil que era mais ou menos assim. Se você perguntasse a um dentista para ele, escuta, se você chegar em um restaurante no domingo para almoçar, aquele restaurante que você fica aguardando para ser liberado uma mesa para você almoçar, esse restaurante é bom ou ele é ruim? Esse restaurante é bom, né? Tem gente aguardando para se alimentar lá. E se você perguntasse para um dentista, e se você chegar em frente a uma clínica e tiver a sala a recepção cheia de gente até em pé, aguardando para ser atendido, essa clínica é boa ou é ruim? Sabe qual é a resposta? Povão. Pior que, né, sei lá, clínica popular, aquela coisa, aquela questão toda. Por quê? Por quê? Quer dizer, a clínica tem que estar vazia, sem ninguém, para ela ter nível de excelência? Então isso não é escala. Escala não é isso. As pessoas, um certo dia me disseram, eu me lembro de uma determinada situação, que eu havia acabado de sair numa matéria grande na revista Exame, e eu estava palestrando em Campinas, e sempre quando você sai num veículo de grande monta como esse, as pessoas... Sempre logo em seguida vem outros veículos grandes também procurando falar com você, coisa e tal. Eu me lembro que um jornalista do UOL me ligou para fazer uma entrevista, estava já programado com a minha assessoria. Eu estava no banco do aeroporto e eu atendi. Ele disse assim: Zé, acabei de ver sua matéria na revista Exame. E esses grandes players do mercado, eles não deixam você ser absoluto. Eles põem alguém como contraponto, alguém para criticar ou sugerir alguma coisa no teu segmento. Eles pegaram um dentista de renome em São Paulo para falar sobre a franquia Odonto Excelência. E a palavra dele foi esta: olha, eu não acredito que uma empresa desse porte consiga manter a qualidade, porque trabalha com dentista de má qualidade. E o que você tem a dizer, Zé, sobre isso? Ele falando para mim, eu falei assim: eu não sei. Não é para mim que você tem que fazer a pergunta. Porque, veja bem, vocês têm o Ministério, o MEC, da Educação, que validou ele para dizer que ele está apto a atender a sociedade brasileira. Tem um conselho estadual e federal por trás dele que está validando ele para trabalhar com a sociedade brasileira. Agora você quer perguntar para mim, que sou dono de uma franquia apenas, se ele está apto ou não? Quer dizer, você entendeu? As pessoas sempre julgam qualidade. Algo cresceu
perde-se qualidade. E não é verdade isso. Isso é falta de habilidade de fazer gestão, é falta de habilidade de entender o empreendedorismo. A gente se acovarda dentro das nossas faculdades mentais em dizer assim, eu prefiro continuar da maneira que estou, mas eu prefiro manter a qualidade. Infelizmente, isso é conversa de quem não entende o mundo da escala, não entende esse mundo do crescimento que nos dá liberdade para isso. E eu respondi exatamente isso para o jornalista. E isso tem muito até hoje, né? Muito, tem muito até hoje. As pessoas acham que porque cresceu ele perde de qualidade. Pode ser que perca, mas perde porque não existe uma boa gestão. Não tem finger com o mercado, não tem conexão com o mercado. E isso é muito importante ser validado. Eu concordo realmente que às vezes quando você perde... Mas falta de qualidade tem coisas pequenas também. Tem em todos os lugares. Eu conheço, existem coisas grandes, por exemplo, o McDonald's. É grande. Se não tivesse qualidade, o produto deles não estaria no mundo todo. Ponto. Você vê da nossa cidade, da nossa região aí, o Grupo Madeiro, que se destacou, do Júnior Durski, cresceu no Brasil todo. E não é porque ele montou o primeiro restaurante dele aqui em Ponta Grossa, e hoje tem centenas no Brasil e até no mundo, na verdade, que ele perdeu a qualidade. Muito pelo contrário, quando você conhece o processo do Madeiro, por exemplo, é de excelência pura, na verdade, né? Você falou de algumas matérias e eu vi que saiu uma matéria tua na Forbes também, né? Forbes, já tivemos já na Forbes, no Exame, Isto É, umas 2, 3 vezes. Nos grandes prêmios aí já tivemos. Mas estamos sempre, graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas além das franquias, você também faz as palestras e empreendedorismo, motivacionais. Quais palestras tanto você apresenta? O tema que me der na vida empreendedora, eu consigo surfar. Né? A gente olha lá, quer falar sobre escala, sobre educação financeira, sobre marketing, sobre tendência de tecnologia, sobre gestão de pessoas. O tema que escolher, a gente precisa ter conhecimento múltiplo. Para você tocar uma empresa como essa, você não precisa ser um especialista, um exegeta em um único assunto. Você tem que ter conhecimentos amplos, chamo isso de múltiplos conhecimentos, para você entender, desde a área contábil, a área jurídica, tudo, para você poder administrar uma empresa dessa. Senão você vai deixar de dar apoio em algum braço da sua empresa. Por não ter aquele devido conhecimento. Por não ter o conhecimento. A Bárbara está perguntando como é o processo para abrir uma franquia. Para abrir uma franquia, hoje nós temos uma luva inicial, é bem barato, se não me engano, está 28 mil reais, se não me engano, algo assim. Mas é a pessoa que monta a estrutura. Hoje uma estrutura para se montar de uma franquia odontológica aí de médio porte, acredito que de 400 a 500 mil reais para se montar uma franquia. Eu acredito que seja mais ou menos isso. E eles têm todo o suporte da gente, né? Só que são clínicas com grande sucesso, né? Grande sucesso mesmo. Hoje, a venda de uma franquia dentro da Odonto Excelência, quando você abre a unidade, ela parte em torno de 300 mil reais no primeiro mês de venda já. Isso não é realidade da odontologia em lugar nenhum. Só que nós somos compenetrados com o mercado o tempo todo. Nós respeitamos muito a questão odontológica, mas a área técnica não é nossa. Existe hoje, a odontologia ela é commodity, é valor comum. Eu não posso dizer que os melhores dentistas estão dentro da Odonto Excelência. Luto diariamente para que estejam, mas é difícil você falar isso. Seria até uma utopia. Agora, o que faz da Odonto Excelência? Como que ela se conecta no mercado? Como que ela gere as coisas? Como ela cria uma cultura de negócios? E isso é que faz toda a diferença, que faz a gente crescer. Agora, no mês de abril, você vai abrir um centro de inovações aqui em Ponta Grossa, né? Conta como que é um pouquinho, como que vai ser, quem que pode participar, quem que pode entrar, como que vai ser? Já não vai ser em abril mais. Sabe que construção civil é uma coisa doida, né? Vai uns 60 dias a mais aí para frente. Mas estamos abrindo aqui um co-work em Ponta Grossa, que chama-se Lions Startups. Está iniciando agora com 3.800 metros quadrados para puramente inovação. Acredito que podemos incubar ali até em torno de 300 a 400 startups nesse ambiente. É aquilo que você falou de propósito. Eu acho que hoje eu tenho condições de ajudar outros empresários com um tempo menor, com um time menor, ajudar eles a entender o próprio negócio, o próprio sonho, o próprio desejo e estruturar isso.
Então, por isso que nós estamos montando a Lion Startups para ver se conseguimos ajudar muitos empreendedores que têm novas ideias boas, fazer com que eles realmente fazer da ideia algo bem estruturado. Porque uma ideia sem ser polida, ninguém põe dinheiro nela. Você precisa estruturar um negócio. Você tem que saber se você vai lançar como franquia, como um aplicativo, como sei lá, uma disposição de assinatura, modelo de isca, tantas outras coisas. Não é só franquia que ganha dinheiro. Você pega hoje, por exemplo, um Instagram, um Uber, não é franquia. Mas é um negócio extremamente inteligente. É extremamente democrático, né? Você pega Airbnb, mesma coisa, extremamente democrático, e tantos outros que tem hoje. Você vê empresas crescendo de todas as formas. Você atender ao ser humano é a coisa mais inteligente que tem. Você criar facilidade para o ser humano, você fazer com que ele entenda o propósito daquilo que ele está comprando, é muito importante. E propósito é algo que você não explica para ninguém. Ele tem que estar intrínseco no produto, no serviço, no teu business, para que as pessoas sintam isso, sem mesmo às vezes saber como explicar isso. Um grande exemplo disso é a Apple, né? A Apple, você veja só, a Apple, todos nós sabemos que o conceito que eles vieram fazendo primeiro, dizer que o melhor celular que existe é da Apple. Não, eu tenho Apple, mas eu sei que tem outros iPhone, outros smartphone, né? É isso. Smartphone tão bom quanto, até melhor. Entendeu? Agora, o que é o iPhone? O que a gente tinha algum tempo atrás de pensamento? Quem tem um iPhone é alguém que preserva, é alguém que respeita o semelhante, é alguém que pensa em inovação, em tecnologia, em modernidade. Tudo isso a gente pensa quando alguém tem um iPhone, certo? Então, teve uma época que era coisa de pessoas de classe média alta. Né? Olha o que eles fizeram. Eles lançaram, há um período aí, não sei se foi o iPhone 10 ou 11, não me lembro qual que foi, eles dobraram o preço do iPhone. Mas no mesmo ano que eles dobraram o preço do iPhone, eles lançaram o iPhone parcelado em 24 vezes, coisa que não existia. Né? Lançaram o iPhone em 24 vezes para você pagar. E dizendo assim, olha, mas para você que já tem um iPhone, o teu vale 50%. Quer dizer, eles fizeram uma barreira na entrada, porém deixaram fácil de entrar, porque você podia parcelar o iPhone. Resultado, eles não dobraram o preço do iPhone. Eles dobraram o valor do iPhone para os entrantes. Porém, eles deram a possibilidade de você parcelar. Com isso, a classe C, classe D, pessoas com menos posse financeira, porém com posse cultural, eles precisaram fazer parte da Apple. Daí você pega hoje uma pessoa que às vezes, alguém que tem um salário razoável, até baixo, com um iPhone na mão. O que você pensa? Essa pessoa gosta de coisa boa, ela gosta de tecnologia, ela gosta de inovação, ela gosta de tech, é isso que ela gosta. Uhum. Ela é respeitosa, porque o iPhone, a Apple defende muito a questão social, defende muito a questão de ambiente, de natureza, enfim. Então, quando você usa, você nem sabe, mas você está tendo um sentimento de pertencimento à Apple, na verdade. E isso é a proposta. Porque é uma forma de empreender que eles utilizaram, né, para que todos pudessem ter o aparelho. E sempre quem tem um já quer o próximo, né? Geralmente é isso. É porque eles conseguem passar o propósito muito bem definido, né? Não é só o telefone, né? É muito mais do que isso, né? E tem os pilares do empreendedorismo? Os pilares, a escala? Para iniciar o empreendedorismo, primeiro você tem que entender que todo sonho ele tem que se tornar um projeto. Pessoas que não fazem um projeto dos seus sonhos são devaneios. São pessoas que vivem... eu tenho um sonho, tenho assim... Tá, beleza, tem um sonho, mas o que você fez com o teu sonho até hoje? Já botou no papel, já começou a rabiscar algumas coisas aí? Não fez isso. Então é necessário que a gente pegue o nosso sonho, faça dele um projeto. E é necessário pegar esse projeto e trazê-lo à existência. Como trazer a existência? Tem que trazer big, grande? Não, traz pequeno, small. Pequeno, começa pequenininho. E você vai começando a ampliar, crescendo,
você vai aumentando, você vai validando e por etapas. Nenhuma empresa nasce grande. Quando você pega, por exemplo, a história da Casas Bahia, você vê lá a primeira lojinha que nasceu do Casas Bahia. Pegando aqui na nossa cidade, quando se pega o seu Geroslau Paulic do Mercado Móveis, por exemplo, a história da Brasilinha Vermelha, você vai lá no centro de distribuição deles, que é um super centro de distribuição, a Brasília Vermelha está lá ainda. Todos começam pequeno. A minha empresa começou dentro de uma garagem. E hoje é uma empresa que está performando no mundo todo. Então as pessoas, eu não tenho medo de elefante bobo. Eu tenho medo de pequenos, porém extremamente inteligentes, habilidosos, com capacidade de revolucionar. Esses às vezes fazem com que eu preste mais atenção neles. Zé, em 2021 você acabou pegando Covid, né? Como que foi receber essa notícia nesse ano e ter que lutar pela própria vida? Mudou teus conceitos, mudou teu modo de olhar para a vida depois disso aí? Olha, eu não peguei Covid, eu mergulhei num barril de Covid. Mergulhei num barril de Covid, né? Poxa vida, né? Você viu, tá vendo aqui, ó. Eu fiz traqueostomia, não consigo destubar do primeiro tubo. Enfim, fui entubado 2 vezes, né? A estatística na pandemia era que de cada 10 pessoas que entubavam, 7 faleciam. Porque você já pega uma infecção, enfim, você passou do mal. E eu, depois de vários dias, não consigo destubar. O Dr. Magno é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele, porque foi um médico que foi mais, ele fez mais do que ele se desdobrou, vamos dizer assim, para poder fazer algo por mim. Sou muito grato, primeiramente a Deus, depois ao Dr. Magno e toda a equipe daquele hospital também que trabalhou muito por mim. Enfim, e do hospital Unimed. Eu fiquei 36 dias, quando eu saí do primeiro tubo, passaram 3 dias e eu caí de novo. Peguei uma infecção lá e alguma bactéria e caí de novo. Daí entrei em coma profunda. Eles já acharam que tinha dado morte cerebral. Enfim, estavam contando já com a situação acabada. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Eu voltei a essa vida de novo. E eu voltei pilhado. Porque a gente não volta para viver do apogeu da nossa vida. A gente volta para lutar, para guerrear. Eu me lembro que quando eu voltei, daqui eu fui para o Einstein, fiquei 21 dias no Einstein para reabilitação. O meu corpo não tinha mais conexão com o cérebro, devido a toda a situação que havia acontecido. Então eles tentaram me reprogramar para que eu voltasse para cá e por tele, eles me acompanhariam todos os dias, com um fisioterapeuta local me ajudando, para que em 6 meses eu voltasse a andar. Hoje eu tenho um pouquinho de comorbidade na perna esquerda, nos dedos, enfim, um pouco de dormência nas costas. Mas, porém, com 8 dias dentro do Einstein, eu comecei a andar com um andador, aquele andadorzinho. 2 dias depois, com 10 dias, eu estava andando, comecei a dar os primeiros passos sem nada. Enfim, fiquei 21 dias, quando eu voltei de lá. Quando eu fui daqui para lá, eu fui colocado dentro do avião. Eu não tinha avião na época. Um amigo meu, Janguia Diniz, mandou um jato dele me buscar aqui. Eu fui colocado no colo, dentro do avião, pesando 58 quilos apenas. Porém, quando eu voltei, eu já vim com um avião de linha, vim com o avião da Azul. Já vim andando naturalmente, cheguei, fui para minha casa andando. Isso era um sábado. Na segunda-feira eu entrei nas portas da minha empresa, pela manhã, e assumi aquilo que Deus me deu realmente. E assim, quando eu sentei na primeira reunião com as pessoas, eles me disseram: olha, senhor José, o senhor tem que repensar na vida agora, de tudo que o senhor passou, o senhor tem que viajar mais, curtir a vida. Eu falei: então tá, para onde vocês querem me mandar? Para as Ilhas Virgens, Ilhas Gregas, para onde vocês querem me enviar aí? Eu tô indo. Cancún. Passei a mão na minha mesa e falei assim: eu já estou lá, né? O meu prazer não é exatamente onde eu estou, é como eu estou, é a minha paz de espírito. É isso que faz valer a vida. E eu continuei energizado fazendo. Esse livro saiu depois da pandemia, né? Aí está contando também. Não, eu até falo pouco sobre o assunto, mas eu escrevi depois de lá. Mas foi uma fase bem difícil. Muito difícil, mas Deus estava comigo. Com certeza. E agora, quais são os próximos passos? Os projetos, palestras? Bastante. Estamos lançando a Lions. A Lions é algo inusitado e você não consegue ter uma métrica, porque é você preparar a noiva, né, para o casamento. Uma empresa dessa que vai abraçar tantas
techs, né? Tantas startups de tecnologia, de produto, de serviço. Então, assim, nós vamos surfar uma onda agora que tomara que seja muito grande, venha transformar muitas vidas. Hoje já você fala de um terceiro livro e uma agenda bastante exaustiva de palestra. Eu já ia perguntar do terceiro livro, se já tem alguma data, já tem. Eu tenho um contrato com a editora de tempo em tempo você tem que tomar um fôlegozinho e já começar a escrever o próximo, né? Então já tem uma coisa que deve sair nos próximos tempos. E assim, eu acho que eu tenho hoje 51 anos de idade, mas mentalmente eu estou com 18 anos de idade. Eu ainda estou taxiando na pista, eu nem decolei ainda. É isso aí, e tem que pensar assim. Oséias, para quem quer encontrar você nas redes sociais, como que faz? Oséias Gomes Oficial. Oséias Gomes Oficial, onde procurar aí, vai me encontrar no Instagram, no Facebook. Lá tem todas as palestras. LinkedIn, enfim, todos os lugares aí. Né? Então é isso. Oséias, agradeço a tua participação, a tua presença, contando um pouquinho da tua experiência aqui para nós, compartilhando alguns momentos, explicando um pouquinho desse mundo empreendedor e aguardamos uma nova visita, uma nova participação assim que for lançar aqui em Ponta Grossa esse Centro de Inovações. Será um prazer, muito obrigado pela oportunidade, sucesso a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Conselho aí que nunca desistam, né? Sejam persistentes, não sejam teimosos, né? Porque às vezes a gente pivotar em nosso projeto, rever, ter humildade para ver onde tem que ser melhorado, que tem que ser reorganizado é importante, mas desistir não. Tá bom, gente? Um forte abraço, sucesso sempre. Vou mandando um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando, a Laís Rodrigues falando que os livros do Oséias são maravilhosos. O Reinald também acompanhando, Bianca. Obrigado, gente. Todo obrigado. Pessoal. Valeu. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez sua presença. Obrigada a todos. Obrigado, querido.